tarde, pessoal do 8º ano. Eu fiz uns slides falando sobre o sistema endócrino. Então, eu queria que vocês me acompanhassem nessa aula, tá? Tem uns slides bem interessantes. O sistema endócrino é formado por diversas glândulas que controlam o funcionamento de órgãos por meio de hormônios. Hormônios produzidos por glândulas endócrinas que é lançada no sangue. Então, vamos falar sobre o sistema endócrino e suas funções. O metabolismo, o crescimento, a reprodução e a resposta do corpo às situações de perigo. Entre outros exemplos, são funções controladas por hormônios, que são substâncias lançadas no corpo. Então, existem dois tipos básicos de glândulas em nosso corpo: as glândulas exócrinas e as endócrinas. As glândulas exócrinas possuem canais que liberam seus produtos na superfície da pele ou na cavidade de alguns órgãos, como a boca, no intestino, as glândulas sudoríferas que ficam abaixo do braço. Então, são glândulas exócrinas. E as glândulas endócrinas são as que produzem os hormônios. Essas glândulas não possuem canais para eliminar seus produtos na superfície da pele. Assim, os hormônios são coletados e transportados pelo sangue. Então, vamos falar sobre as glândulas endócrinas. Nós temos aqui a hipófise, que é a glândula mestra, é a glândula que mais trabalha no nosso organismo. Então, a hipófise, ela libera hormônios como hormônio para o crescimento, para amamentação, no parto. Então, elas são importantíssimas. Também tem a ADH, que atua nos rins, por isso ela é considerada a glândula mestra. Então, vamos ver aqui. Nós temos abaixo aqui a glândula tireoide. E atrás dela nós temos 4 glândulas pequenininhas, são as paratireoides. Então, a glândula da tireoide, ela absorve o iodo do alimento, principalmente o sal, que é um sal mineral, e aí ela vai repor esse hormônio necessário aqui para que a pessoa não tenha a doença do bócio. Que seria essa doença? A falta desse hormônio causa tipo um papo no pescoço. E aí a pessoa fica com problema de visão, os batimentos cardíacos muito acelerados. Então, ela é importantíssima para manter o equilíbrio aqui da tireoide. Nós temos também o timo é muito importante, principalmente quando é criança, porque o timo, essa glândula de hormônio, vai ajudar a manter a célula de imunidade. Nós temos aqui também o pâncreas, só que aqui não coloquei o nome, porque na atividade eu passei para vocês procurar que glândula seria essa. Então, o pâncreas é responsável pela insulina, então a quantidade de açúcar no sangue. Se tiver em excesso, vai prejudicar a pessoa, mas também se ela não tiver funcionando normal, porque ela faz a quebra do glicogênio, que é a quantidade de açúcar. Então, se ela não absorver uma quantidade adequada, a pessoa pode ter a diabetes de melito, que chama, tá? Então, aqui, essa insulina é muito importante para manter o nosso metabolismo. E nós temos as suprarrenais. São 2 glândulas pequenininhas aqui perto dos rins, né, quase atrás dos rins. As suprarrenais são a célula de... essa glândula, ela ajuda a manter o hormônio necessário para contra assim, o medo. A pessoa tá leva um susto muito grande. Então, ela é chamada glândulas da adrenalina. Então, ela vai ajudar a pessoa a não dar uma parada cardíaca de uma vez. Então, ela controla, através da hipófise, controla esse hormônio. E nós temos também as glândulas sexuais, tanto nos testículos, que são masculinos, e nos ovários, que são femininos. Então, as glândulas, no caso masculina, ela tem o hormônio LH, que ela vai amadurecer as características sexuais, como
a voz, os pelos pubianos, várias mudanças sexuais aqui, né? Presente. Estimula também a testosterona, que vai amadurecer os espermatozoides. E entre outras funções aqui também. E nós temos também, no caso, os óvulos, que quando ele está no início, quando a mulher nasce, ela já nasce com milhões e milhões de ovócitos. Aí quando chega na puberdade, esse hormônio começa a amadurecer. Esses ovários, esses óvulos vai começar a amadurecer. Aí quando ele começa a amadurecer, que o hormônio, né, vai liberar aqui, vai haver uma liberação de estrógenos, que é a ovulação. Nesse período, a mulher começa a ovular. Aí é o período que acontece também a menstruação, que é chamada de nidação, a primeira menstruação da mulher. Então, tá ligada a isso aí. E o progesterona prepara as paredes internas para que possível gestação na mulher, né? Então, esse hormônio do estrógeno e progesterona é importantíssimo no desenvolvimento da mulher. Então, aqui falei sobre as glândulas endócrinas e exócrinas, né? Que é importantíssimo. Então, pessoal, vamos falando aqui sobre a hipófise. A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerado a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. O excesso da produção desse hormônio causa o gigantismo, crescimento exagerado, e a falta provoca o nanismo, quer dizer que a pessoa fica anã. Outros hormônios produzidos pela hipófise é a antidiurético ADH, substância que permite ao corpo economizar água na excreção, como na formação da urina. A tireoide está localizada no pescoço, produz a tiroxina, hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, na manutenção do peso e do calor corporal, do crescimento e no ritmo cardíaco. Então, a falta desse hormônio vai causar o bócio. O hipertireoidismo, funciona exagerado da tireoide, acelera todo o metabolismo. O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que o normal e a pessoa emagrece por gastar mais energia. Esse quadro favorece o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue circula com mais pressão. Se não tratada, pode provocar o surgimento do bócio, que é o inchaço no pescoço, e também a exoftalmia, que é os olhos saltados. Os olhos ficam bem arregalados. E para a tireoide, que são as glândulas que ficam bem atrás da tireoide, elas são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide que produz o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os estímulos se contraiam violentamente. Esse sintoma é chamado de tetânia, pois é semelhante ao que ocorre em pessoas com tétano. Por sua vez, o aumento da produção desse hormônio transfere parte do cálcio para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando-os quebradiços. Aí nós temos a glândula, o timo, que está situada entre os pulmões, produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Nessa fase apresenta um volume acentuado, crescendo normalmente até a adolescência, quando começa a atrofiar. Na idade adulta diminui de tamanho, pois tem suas funções reduzidas. E as glândulas suprarrenais situam-se acima dos rins e produzem adrenalina, hormônio que prepara o corpo para a ação. Os efeitos da adrenalina no organismo são taquicardíaca, o coração dispara e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, aumentando a capacidade de recorrer ou de se exaltar em situações tensas.
Aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue, liberando mais energia para as células. E também a contração dos vasos sanguíneos da pele, de modo que o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos e por isso ficamos pálidos de susto e também gelados de medo. E nós temos também o pâncreas, que é uma glândula mista, pois além de hormônios, a insulina, o glucagon, produz também o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e desempenha importante papel na digestão. A insulina controla a entrada da glicose nas células, onde será utilizado na liberação de energia e o armazenamento no fígado na forma de glicogênio. A falta ou a baixa produção de insulina provoca o diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que é a hiperglicemia. O glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de glicose no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que gera a sensação de fraqueza, tontura, levando em muito caso ao desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. E as glândulas sexuais são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino, respectivamente. Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Assim, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, primárias, masculinas, barba, voz grave, ombro volumoso, etc. E como eu já passei 2 atividades e não tinha mandado os slides, agora eu quero que depois a gente faça na próxima aula, na próxima atividade, um resumo, né, uma síntese do que vocês aprenderam durante as atividades aplicadas para vocês, tá bom? Um grande beijo, abraço.